Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático. Para esse vídeo em específico, eu gostaria de lembrar que eu tenho formação aí, licenciatura plena em letras. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre contos de fada, que é um gênero textual bastante relevante e que o professor precisa conhecer a fundo para poder ensinar às crianças, seja de infantil até o quinto ano, e até a faculdade, se a gente for ver, porque alguns cursos precisam disso, inclusive o de psicologia, de pedagogia, então é bem legal quando a gente lida aí com os contos de fada. Ele é um gênero textual bastante antigo, então ele tem assim características muito bem estruturadas, não é qualquer livro que pode ser um conto, na verdade não é livro, né? O conto de fadas tem aí em torno de 10 a 12 páginas no máximo. O que vai fazer com que algumas histórias que as pessoas acham que são contos de fada, não sejam. E essa questão de saber o que é um conto de fadas ou não, é inadmissível que um professor não saiba, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui até esse vídeo, para você poder entender melhor isso. Porque às vezes o professor acha que Pinóquio é conto de fadas, que Mágico de Oz é conto de fadas, e não é, né? Peter Pan, pior ainda, né, gente? Então, a gente tem aí algumas questões que descartam essas histórias de serem contos de fadas, são questões muito bem colocadas, são específicas aí da estrutura do conto, né? Então, na verdade, é bastante preocupante quando um professor lida com Pinóquio, com Mulan, com, sei lá, Peter Pan, como se fosse um conto de fada, porque não é. E daí tá ensinando errado para a criança desde cedo, né? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre os benefícios hoje. E se você ficou com a pulga atrás da orelha quando eu falei do Pinóquio, do Peter Pan, e você já chegou a fazer isso com seus alunos, por favor, vamos estudar um pouquinho mais aí de contos de fada para não cair nessa caretice, né? No caso, gente, eu vou deixar aqui no final desse vídeo 2 vídeos de sugestão, tá? Um falando sobre essas histórias que não são contos de fada e os motivos delas não serem, e o outro falando sobre uma coisa específica que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Também, mas aí vai ter em detalhes lá. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 vantagens dos contos de fada para o desenvolvimento infantil. E quando eu falo infantil, eu quero dizer do infantil até o quinto ano mesmo, do fundamental. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar das informações aqui contidas, certo? Vou continuar aqui os slides, mas para ter certeza que eles vão passar, eu vou tirar e colocar, que eu faço isso várias vezes, porque senão não passa e eu tenho que filmar de novo. E vamos para as vantagens. A primeira vantagem de você trabalhar contos de fada com sua turma é que vai desenvolver a imaginação enquanto traz lições de vida. Então, enquanto eu conto um conto de fadas, a fantasia presente nele vai ativar imagens cerebrais. Então, a criança vai poder buscar na imaginação como que ela acha que é aquele dragão, como que ela acha que é aquela princesa, como que ela imagina aquela floresta, né? Então, isso faz ativar muito o hemisfério direito do cérebro, que é aquele da produção de texto. Então, isso vai ser benéfico tanto para a criança aprender uma cultura popular, porque tem uma memória popular aí muito forte, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas também tem essa parte da imaginação, que é ativada, né? Então, essa parte neurológica é muito legal. As histórias vão envolver protagonistas e antagonistas. Então, a gente tem, por exemplo, a Bela Adormecida, que é a protagonista, e a antagonista seria a Malévola, né? Que é tipo a bruxa e a fada bruxa da Bela Adormecida. E o comportamento deles nos faz entender o que que é um valor humano, o que que é bom e o que que é ruim. Quais são as boas ações, quais são as ações ruins. Aliás, deixa eu fazer um comentário importante. Antigamente, bem antigamente, aí século XV, XVI, os contos de fada, eles também tinham moral, que a fábula é um tipo de gênero textual que tem
moral, né? Então, isso aí é fixo nela, nessa estrutura de gênero textual. O Contos de Fada não tem moral atualmente, mas ele já teve. Então, os primeiros escritos de contos de fada, se você pegar ali no original, eles vão ter o conto e no final tem assim, moral da história, que é para ficar bem clara a lição de vida que é passada. Com o tempo, isso foi se perdendo. Não se viu mais a necessidade de colocar a moral, porque era muito evidente o que queria dizer aquele conto. E alguns são muito fortes, porque eles eram escritos para adulto no começo, né? Então, eles têm, assim, umas passagens bastante fortes e até brutais, que é uma característica da época medieval, aí, que é quando eles foram escritos pela primeira vez, né? Então, essas histórias, elas vão acabar ensinando aí para a criança alguns valores humanos importantes. Além disso, a gente tem recompensas e punições de acordo com as ações do personagem. Então, por isso também foi retirada a moral. Porque quando o personagem tinha boas ações, bons comportamentos, ele era recompensado. E os personagens que eram maldosos, né, que tinham segundas intenções, eles eram sempre punidos. Então a gente tem essa vantagem aí ao longo dos contos de fada, que são muitos, né? Segunda vantagem, ajuda a entender sentimentos e cria resiliência emocional, a persistência, né, emocional aí. O enredo, embora ocorra em um mundo mágico, ele é atemporal, em formato de storytelling. Por que eu estou colocando isso? Uma das características do conto de fada é que ele não tem tempo. Então, quando eu falo lá no Mágico de Oz, por exemplo, que numa cidade do Kansas eu estou determinando que ele acontece nos Estados Unidos, então ele já é descartado como conto de fadas, dessa primeira página, né? Porque a Dorothy mora no Kansas, lá nos Estados Unidos. Então, como ela tem um local específico, vocês podem reparar que Chapeuzinho, Porquinhos, João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, nada disso tem o lugar que acontece. Se eu colocasse o lugar, se o autor tivesse colocado o lugar, não seria um conto de fadas, né? Então, como ele é atemporal, e não tem um local específico, né? Ele acaba assim sendo para qualquer época. A única coisa que vai diferir é a paisagem, que é sempre numa floresta, num castelo. São coisas que a gente não encontra facilmente atualmente, né? A não ser na Europa, que é onde tem mesmo os castelos, né? E é em formato de storytelling. O que que é storytelling? Olha como o conto de fada era avançado para a época. O storytelling, ele é uma forma de você envolver o aprendiz a partir de uma história de vida, né? Então, em vez de eu ensinar para as crianças que eu não devo aceitar nada de estranhos, né? Eu não devo conversar com estranhos, eu falo o que que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho. Então, olha, se eu falar assim direto, não fale com estranhos, a criança vai esquecer. Mas se eu contar a história, ela vai lembrar que tinha uma menina que a mãe falou para ela não conversar com estranhos, ela conversou com o lobo na floresta e aconteceu tudo isso daí. Daí dos porquinhos, que você tem que trabalhar bastante, né? Para você tem que ter qualidade nas coisas, trabalhar bastante para você poder chegar nos seus objetivos, que foi o porquinho que fez a casa de tijolo. Ele teve mais trabalho, ele usou um material que demorou mais para fazer a casa, mas ele tinha maior segurança. Então, quanto mais você se empenha na sua vida, mais segurança você consegue. Então, esse formato de storytelling, ele vai fazer com que desperte alguns sentimentos na criança, e isso vai fazer com que a história se torne mais duradoura na mentalidade dela, né? Os personagens são persistentes nos objetivos e criam laços sentimentais com as crianças. Então a gente tem uma persistência, a gente tem uma questão de inocência também às vezes. Então, que nem o João e o Pé de Feijão. Vejam como ele era persistente quando ele foi atrás ali, quando ele primeiro ele trocou por feijão e ele bateu o pé, não ia ser mágico mesmo. Feijão era mágico, criou o pé de feijão. Ele foi lá, conseguiu o que ele queria, né, que era se tornar rico, porque ele queria trazer dinheiro para casa. Demorou mais tempo, mas ele trouxe muito mais dinheiro do que se ele fosse vender a vaca, né, gente? Lá no mercadinho. Então,
Essa persistência faz com que as crianças consigam entender que tudo tem uma jornada, que não vai acontecer de uma tela para outra, como é na questão aí do digital, né? Que eu não vou resolver meu problema puxando uma tela, que eu vou ter um processo, que eu tenho que ter ações, que eu tenho que ser persistente, né? Então, tudo isso vai colaborar. Na vantagem 3, que são 5, né? Eu vou expor a criança a novas culturas e épocas, porque, como eu falei, é medieval. Como o conto de fadas é medieval, ele vai trazer características da época, o que vai fazer com que a criança perceba que aconteceu há muito tempo, mas que são fatos que podem acontecer no presente também, mesmo porque o ser humano tem um padrão. Ele só vai mudar a cada 50 mil anos. A gente nem tem isso de ser humano, né? Então, fica difícil ter uma mudança muito brusca de uma geração para outra. A gente tem mudanças de comportamento, mas mudanças assim de coisas que acontecem no dia a dia são muito similares, né? Não, lógico, a questão aí já é porque ela ganhou uma capinha vermelha, né? Isso é muito fútil, muito superficial. Mas assim, o comportamento da mãe fazer os biscoitos para levar para a vovó doente, ou o comportamento de deixar a sopa, o mingau esfriando, né? Então, isso são coisas assim que remontam a outra cultura, mas que pode ser aplicável na nossa. É capaz de manter a cultura popular por séculos, então vejam quanto tempo sobreviveu essas histórias, né? E é transmitido de geração para geração, o que é mais importante ainda porque a gente preserva a memória mundial. Não é nem local, é mundial. Então, olha o peso que carrega o conto de fadas, a responsabilidade que nós professores temos de transmitir de geração para geração o que foi criado lá em 1400 e pouco, 1500 e pouco, né? Então, isso conseguiu manter viva a memória dos autores, o que é muito legal, né? Quarta vantagem, amplia o vocabulário e ajuda a criar estruturas de produção textual. Então, eu tenho aí a estrutura narrativa que é simples, então a gente tem sempre um começo simples e bucólico, aí um começo bem calmo, que vai acontecer alguma coisa que vai estremecer tudo. Então, no caso aí, por exemplo, deixa eu ver, Cinderela, que é uma das histórias mais famosas mundialmente. A Cinderela, ela estava tudo bem com o pai, daí chegou a madrasta, daí a vida dela mudou. Então, uma coisa vai fazendo outra mudar. A gente sempre tem um elemento mágico que vai ajudar, ou se não, um elemento vindo do mundo das fadas, né, o mundo feérico, que vai ajudar o personagem. E daí ele sempre vai acabar com uma recompensa. Então a gente tem uma linearidade na narrativa, é uma narrativa simples, no desencadeamento dos fatos, né? Então a gente cria uma estrutura de produção de textual. Tem algumas palavras que são novas ou palavras de menor frequência na língua, né? Por exemplo, a roca da Bela Adormecida. Tem criança que nem nunca viu uma roca de fiar, né? Ali o lugar que ela faz o negócio de tecido, que ela põe o dedo na agulha da roca. Tem o rouxinol do imperador, às vezes ela não conhece o nome dessa espécie de pássaro, nem nunca tenha visto um. Então é a oportunidade de trazer a questão da harpa, que é um instrumento musical que nem todos conhecem, e assim por diante. Então, conforme você conta a história, isso vai se tornando mais frequente e as crianças vão absorvendo esse vocabulário, que pode ser depois utilizado em outras situações, né? E a vantagem 5, que é a que eu mais gosto, é que pode ser trabalhado desde o infantil até a faculdade. Por quê? Que em cada série a gente tem um aprofundamento diferente. O conto de fadas que eu conto no infantil é diferente do quinto ano. No infantil eu conto Perrault, no quinto ano eu conto Irmãos Grimm, porque os Irmãos Grimm eles contam de outro jeito, um jeito pouco até violento, as histórias, mas que o pessoal de quinto ano pode comparar. A gente pode usar lições comparativas de Grimm com Perrault. Além disso, a história e a estrutura psicológica dos contos é forte. Então, pode ser trabalhado como análise até na faculdade, como eu falei para vocês. A gente tem questões aí que nem a Chapeuzinho Vermelho, é muito forte a história dela. Eu até falo sobre isso no curso de contos de fada, né? Mas o jeito que foi criado foi para falar sobre os homens que estupravam as mulheres na época.
Então, na verdade, a Chapeuzinho é um alerta aos estupradores. Então, a gente tem uma vantagem aí que pode ser desde o infantil. Lógico que eu não vou falar isso no infantil, né, gente? Mas enquanto profissional da educação, o professor precisa saber que tem isso por trás da história, né? Porque você vai gradando assim, você vai tornando, seriando assim, a intensidade do que você conta para a criança. Então, primeiro é mesmo um conto de fadas, aí você vai contando que não é bem assim. Aí na faculdade a gente analisa isso que está por trás dos contos de fada. Se você quiser saber mais, a gente tem o curso de contos de fada. Eu vou deixar o vídeo do curso aqui também, né, como sugestão, para vocês poderem assistir. E aquele vídeo das histórias que não são contos de fada, para vocês poderem aproveitar. Sobre o curso de contos de fada, a gente tem uma parte de origem, é dado no Google Classroom, tá? Então, são aulas gravadas que você acessa, são muitas aulas, muitas mesmo. A gente vai falar por que se chama conto de fadas, se nem toda história tem fadas. Vai falar sobre os irmãos Grimm e sobre Charles Perrault, sobre Hans Christian Andersen e sobre a escola A2. A escala A2 é a escala que vai mostrar o que é um conto de fada e o que não é. E isso é uma escala internacional, que a gente pode consultar quando a gente tem dúvida se a história é um conto de fadas ou não. Daí lá tem o link da escala também. A gente vai fazer versões de histórias infantis. Então, a Cinderela, por exemplo, tem mais de 100 versões, então isso é muito importante ressaltar. Vai falar sobre a Chapeuzinho, as versões que ela tem, o João e o Pé de Feijão e a Pequena Sereia, que é a mais recente deles, né? A gente ainda vai ter lições sobre aulas de contos de fada na escola, com atividades já prontas nas apostilas, do infantil até o 5º ano, tá? Características, então, quais são as partes de um conto de fadas, e o lado sombrio de alguns contos. Então, eu vou contar o que tem por trás das histórias, o que é chocante por trás das histórias. Se você quiser saber mais sobre o conto de fadas, que tem também disponível, incluso no preço, as apostilas com atividades já prontas, como essa daí que você pode ver, que é uma atividade de 3º a 5º ano, mas lá tem de infantil até 5º ano, atividades prontas, né? A gente tem as apostilas que estão presentes no curso, isso aqui são só 4 páginas, mas tem muito mais lá. E as informações são com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676. Aproveita para se inscrever e se capacitar mais para a gente não ensinar errado para as crianças, né, gente? Porque é muito grave, é muita caretice fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso de contos de fada, ele é separado do clube de membros, tá? É o único curso dois cursos que a gente tem fora do clube de membros. É a elaboração de material didático e o curso de contos de fada, porque eles têm uma estrutura que fica difícil colocar no clube de membros. Então, foi feito assim, realmente para ser feito no Google Classroom, porque ele tem as apostilas inclusas, né? Diferente do esquema do clube de membros. Tudo está ali já disponível para você poder se beneficiar ainda mais do curso. Até mais, eu vou deixar o contato da Cirlei no resumo e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Bom trabalho para vocês e boas histórias com a sua turma.